Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 10 do meu podcast. Chegamos aos dois dígitos. Neste episódio tive a conversa com a Adriana Silva, a autora do projeto no Instagram da Adriana Finanças. Conversamos sobre a mentalidade do eu primeiro, alimentação saudável, definição de objetivos, de empatia e até de buzina delas no trânsito. Espero que gostem. Olá, Adriana. Em primeiro lugar, quero agradecer por teres aceito o meu convite de vir aqui ao meu podcast. Um, eu queria começar por pedir para te apresentares, para dizer-nos quem és e para falares um bocadinho sobre o teu projeto de literacia financeira no Instagram, por favor. Obrigada, bom dia, obrigada eu pelo convite. Então, eu sou a Adriana, né? Tenho 24 anos e decidi iniciar este projeto do Adriana Silva Finanças Pessoais porque acho que falta muita literacia financeira, se calhar sobretudo, pelo menos na minha perspectiva, nas minhas idades, que idades mais jovens que temos acesso a quase tudo, mas depois esquecemos que temos que guardar para termos acesso no futuro a outras coisas. E o projeto é essencialmente esse, é tentar ensinar as pessoas de mentalidade financeira, como poupar, como ter objetivos, porque nós temos muitos objetivos, mas depois esquecemos que os temos e ficam só no papel, e o objetivo é essencialmente isto, entrar em Também, ação. também é um objetivo do qual eu partilho. E tive a ver, tu falaste de uma coisa que eu me identifiquei, e também é por essa razão que eu comecei este podcast, que era sair da zona de conforto. É. Queres falar um bocadinho sobre isso? Posso falar? Assim, eu sou ou era, pronto, uma rapariga assim muito mais tímida do que aquilo que parece, ainda por cima agora com as redes sociais, né? Já faço algumas lives e tudo, mas sou uma rapariga assim mais tímida, mais reservada, este projeto implica, ele teve muito tempo na gaveta exatamente por causa disso, porque ele implica que eu me exponha e que fale de coisas da minha vida financeira, como é o objetivo deste projeto, é falar da vida Uhum. financeira, é o que eu exponho aqui, é a minha vida financeira, e implica que eu saia realmente um bocadinho dessa zona de conforto e que tenha que arregaçar as mangas, porque se nós queremos ensinar alguma coisa, eu acho que é essencialmente não é a única maneira de aprendermos, mas é essencialmente com a nossa história, e nós conseguimos transformar pessoas através daquilo que dizemos e com fundamento naquilo que vivemos. Não sei se está a ser confuso, mas vivemos, Não, não agimos sei. e depois ensinamos aquilo que experienciamos. E criar este Adriana Finanças foi um bocadinho dar o salto e sim, levantar o cobertor da cama e vamos lá, meter uns fones e ir correr a pensar nisto e depois, e depois foi assim que nasceu, mas foi muito, muito, muito sair da zona de conforto. Pois, como eu estava a dizer, isso é uma coisa que eu me identifico bastante, e também estava um bocado reticente em criar o podcast, porque uma pessoa tem sempre aquele medo, não sabe se vai dizer alguma coisa de interessante, se as pessoas vão gostar ou não do que se está a dizer. Depois há sempre um bocadinho de receio, embora tentemos sempre combater isso, há sempre um bocadinho de receio do que é que as outras pessoas vão pensar, até pessoas próximas. Mas acho que, pronto, é bastante importante termos este esforço de tentarmos sair da nossa zona de conforto, porque também acho que só assim é que poderemos evoluir. Eu costumo dizer que nós, para mudarmos, eu sempre acreditei que nós conseguimos mudar o mundo, a pessoa que quer mudar o mundo consegue. E de há uns tempos para cá, para mim, isso era uma coisa muito distante. Mudar o mundo o mundo é tão grande, como é que uma pessoa consegue mudar o mundo? E de há uns tempos para cá comecei a pensar ao contrário, ou seja,
eu se quero mudar o mundo, eu tenho que essencialmente mudar o meu mundo, que são as pessoas que estão à minha volta. Exatamente. E se eu puder ampliar esse mundo, que é o que eu estou a tentar fazer também com a Adriana Finanças, né? E tu também com o teu projeto, se nós Uhum. conseguirmos ampliar essas pessoas que estão à nossa volta, que neste caso vão ser os nossos seguidores e as pessoas que nos querem ouvir, excelente, porque eu também tinha muito esse medo, por exemplo, nas lives, ainda esta semana fiz uma live que não estava nada confiante, confesso, e no final da live tive duas mensagens, mas que me bastaram, duas mensagens de pessoas a dizer, olha, muitos parabéns pelo teu projeto, muitos parabéns pela tua vida, pronto, pela tua experiência de vida e pelo que estás a tentar ensinar aqui, e bastaram as duas mensagens para eu perceber, ok, pelo menos mais duas pessoas, uma pessoa já está a impactar, e então isso eu acho que é muito importante, e mudar o mundo começa neste nosso mundinho pequenino aqui à nossa volta, que são os nossos amigos, família e quem nos quiser ouvir aqui nas redes sociais, por exemplo. Por isso eu acho que é É, assim, desculpa, mas sim, acho que é muito continua. importante, acho que é muito importante nós darmos realmente este salto, porque eu acho que qualquer pessoa tem sempre alguma coisa a ensinar aos outros, e nesta área então é preciso muitas pessoas ensinarem aos outros. É isso, é uma pessoa de cada vez. Exato. Tu também falas muito de um conceito com o qual eu também concordo, que é o eu primeiro. Sim. Queres falar um bocadinho sobre isso? Eu já muitas vezes até e atenção, eu amo a minha mãe, e a minha mãe muitas vezes dizia-me isso, já desde pequenita, tu primeiro, tu primeiro, tu primeiro, depois é que vem os outros, desde pequenita, e era assim uma coisa quase como considerada um egoísmo, e eu apesar de nem sempre ter tido a mentalidade que tenho agora, não é? E é normal, nem se calhar daqui a 5 anos não vou ter a que tenho agora, e Deus queira que sim, estamos em constante evolução, mas o ser eu primeiro, eu acho mesmo isso, eu não sou mãe, mas eu conheço pessoas que são mães e que eu lhes digo isso exatamente, olha, tu tens que estar em primeiro lugar, porque se tu não estiveres em primeiro lugar, também não é o teu filho que vai estar em primeiro lugar, e as pessoas não levam a bem eu dizer isto, mas eu acho que a nossa prioridade temos que ser nós, porque eu acho que se eu não estiver bem, fisicamente, de mentalidade, de qualquer que seja, se eu não estiver bem, qualquer que seja a área, eu não vou conseguir ensinar nem fazer as coisas bem. E eu encaro muito isto assim, seja com relações, seja no trabalho, seja no que for. Para mim, qualquer coisa é assim: olha, se tu não estás em primeiro lugar, tu não consegues prioritizar mais nada, porque a prioridade temos que ser nós, caramba. Este é o nosso corpo, esta é a nossa cabeça, não é? Estes são os nossos olhos, a nossa boca. Se isto não é o mais importante para nós, então o que é que vai ser? Pois acho que tens toda a razão. Acho porque se uma pessoa não estiver bem, é tal e qual como disseste. Se uma pessoa não estiver bem, por mais que queira ajudar ou fazer sentir bem quem está à sua volta, seja um filho, um namorado, etc., isso vai ser completamente difícil, se não impossível. É. Porque pronto, se a pessoa não está bem, não está a transmitir boa energia e não está num sítio capaz de ajudar quem quer, no fundo é isso. É isso. Há uma frase do Will Smith, do Will Smith, que com a esposa dele, que aquilo ficou-me para sempre Lembro-me sempre disto, que é: a minha mulher é feliz inteira e eu sou feliz inteiro. E nós só não completamos a nossa felicidade, mas eu não dependo dela para ser feliz, nem ela depende de mim. E isto é numa relação, ok. Mas esta é a mentalidade que eu acho, que eu tenho, pelo menos para já, para qualquer área da minha vida. Eu sou feliz inteira, qualquer acrescente que venha. É um acrescente, lá está, e está certo e está tudo bem, eu aceito, mas eu não dependo dessas coisas, porque eu sou suficiente inteira, e há muitas vezes que estás a achar, ou isso é egoísmo. Não, é assim que eu penso, e se tu não pensas assim, para mim estás errado, mas se é assim a tua maneira de pensar, e se tu achas que para ti funciona, então para ti também, se está tudo bem, não é? Também nós depois não somos ninguém para estar a julgar os outros, mas esta é a minha maneira de pensar, e é assim que eu, que eu penso. Pois, exato, e também não precisamos de pensar todos da mesma forma, né? Nem Sim, de ser todos sim, iguais. sim. Este também é um conceito que se aplica aqui às finanças, fazendo aqui a ponte entre o mundo pessoal e o mundo das finanças. Queres falar porque é que é importante pagarmos a nós primeiro também?
Claro, e é exatamente por causa disto. Se nós formos a nossa prioridade, nós temos aquela mentalidade de perceber, ok, eu estive a trabalhar este mês inteiro, estes 22 ou 30 dias, o que for, estive a trabalhar estes X dias todos, estive a acordar cedo, a fazer determinadas coisas, tive que me sujeitar se calhar a determinados horários que às vezes não gostei tanto, tive que estar, por exemplo, tive que, ou uma coisa completamente oposta, que adorei o meu trabalho e tive, oposta, né, não necessariamente, mas em qualquer das possibilidades. E no final desses tal dias, então a tua prioridade é pagares à luz e ao gás e à água e pagares as contas. Então, e tu? Não é? Então, e tu e os teus objetivos? Por isso é que eu também friso muito a definição de objetivos, porque se nós não tivermos os objetivos definidos, é fácil não salvarmos dinheiro para eles, porque se não sabemos o que queremos, quanto queremos, para que queremos, estamos a guardar dinheiro para quê? Não é? Porque senão. Diz. Sim, acho que eu concordo plenamente, acho que é. E essa parte dos objetivos acho que é de facto mesmo muito importante, porque se estivermos a guardar dinheiro só porque estamos a guardar dinheiro, ah, primeiro acho que vamos acabar sempre por guardar menos, porque não sabemos bem para que é aquilo. Enquanto que se tiveres um objetivo bem definido, por exemplo, comprar uma coisa que precisas ou ir a algum lado, fazer alguma viagem, acho que é muito, acho que é muito mais fácil tu guardares dinheiro para isso, porque está associado a uma espécie de recompensa, né? E toda a gente gosta de ser recompensado. É isso. Já que falaste de objetivos, também aproveitava para fazer aqui a ligação e perguntar-te como é que tu costumas definir os teus objetivos. Porque até no início falaste, uma coisa é a pessoa dizer, há sempre aquele exemplo do ano novo, né? O que é que vamos fazer no ano novo, os objetivos para o ano novo, mas muitos desses objetivos, infelizmente, às vezes ficam só no papel. Queres falar um bocadinho sobre a definição de objetivos e como é que na tua opinião, se devem definir? Claro, claro que sim. Eu agora aproveitando essa deixa do ano novo, eu durante muito tempo só fazia objetivos no ano novo, só fazia os 12, eu escrevia-os no meu diário, pronto, escrevia-os num caderninho, mas ficava por ali. Depois no final do ano ia fazer uma revisão ao que se tinha passado durante o meu ano, eu via aquela página do 1 de janeiro e isto ficou tudo por fazer, que horror, quer dizer, passou-se um ano e eu não fiz nada daquilo que eu queria. A grande parte dos objetivos era ser feliz e haver saúde para a minha família, e há muita coisa, isso é muito abstrato, não é? Não há nada que eu. Não é? É tão abstrato que eu não posso dar saúde à minha família, né? Como é que quer dizer, posso de outras maneiras, mas Sim, posso, por sim. exemplo, com legumes e assim, mas isso são outras coisas. Mas, mas os objetivos ficavam sempre muito por ali. Mas pronto, depois uma pessoa muda a mentalidade, não é? Ainda bem. E os meus objetivos agora, eu no ano novo como as 12 passas na mesma, mas eu não peço nada, eu só como as 12 passas. Depois, durante aquela primeira semana de janeiro, ou até às vezes durante o mês inteiro, estou ali a pensar e escrevo os meus objetivos todos. E depois eu tenho uma técnica que comigo funciona perfeitamente, e é uma técnica que não é minha, é uma técnica que eu adotei, que às vezes há este problema que já me aconteceu, que eu escrevo coisas no no meu Instagram, por exemplo, Uhum. depois, então, mas isso não é bem assim. Sim, é assim porque eu fui pesquisar, não é? Tipo, isto é assim. Mas pronto, é uma técnica que eu adotei e que é assim, nós temos vários tempos, não é? Temos os objetivos agora não sei dizer, longuíssimo. Acho que é assim, Longuíssimo, sim, sim. longuíssimo prazo, longo prazo, curto prazo e muito curto prazo. Eu desfaço-os, por exemplo, um objetivo muito, muito simples. Se eu quiser comprar um carro daqui a 5 anos, e que é uma compra, mas não tem necessariamente que ser uma compra, mas se eu quiser Uhum. comprar um carro a 5 anos, se for um carro elétrico, por exemplo, eu começo já a investigar. E se bem que as leis mudam, mas começo já a investigar os apoios que tenho, o imposto de selo, quanto é que isso me vai custar, porque comprar um carro não é só chegar ao stand, dar o dinheiro e vir, pode ser, mas tem outras Essa coisas é a ali. parte mais fácil.
Pois, exato, mas antes tem-se ali uma preparação toda, pronto. E então, o que é que eu vou? Se eu quero daqui a 5 anos, que é o tal longuíssimo prazo, que não é assim tão longo, mas daqui a 5 anos ter um carro, eu quero perceber o que é que eu posso começar já amanhã a fazer para daqui a 5 anos ter esse objetivo. E depois, agora, esquecendo o carro, falando do fundo de emergência que eu acho que é tão importante, que é se o meu fundo de emergência é ter daqui a um ano, que já não é tão longuíssimo prazo, mas daqui a um ano ter Uhum. os 3.000 euros, eu vou dividir esses 3.000 euros pelos 12 meses, que é um ano, e tentar perceber se daqui a 3 meses eu consigo ter o valor que dá, que agora não sei de cor, mas de ter o valor, se daqui a 6 meses já tenho a metade, os 1.500, por exemplo, Uhum. mas é escrever no papel, para mim funciona muito, eu escrevo no papel, escrevo no Excel, porque eu depois transformo tudo para Excel, o valor, o valor mensal, o valor total, o valor mensal, qual é que é o objetivo, quanto é que eu preciso ter daqui, por exemplo, a 3 meses, e depois de 3 em 3 meses, geralmente, eu faço mensal, mas não exijo, não exijo, ou seja, não, há algumas pessoas que não têm essa paciência, mas pelo menos de 3 em 3 meses ir a ver as contas, ver como é que estão os objetivos, se lá chegarmos no prazo que queríamos, daqui a 3 meses, eu queria ter quanto valor? 500? Sim. Tenho? Ótimo. Não tenho? Não. Então, caraças, no próximo mês vou ter que fazer aqui um esforço um bocadinho acrescido para conseguir repor aquilo que não estava, porque se nós não fizermos esta análise de tempo ou seja de mês a mês ou 3 em 3 meses, lá está, aquilo vai ficar no esquecimento. E se nós no primeiro e segundo mês poupámos 200 mais 200 e temos 400, mas o nosso objetivo era 3.000, e se não fizermos mais nada, daqui a um ano ou dois ainda só temos os 400 e os 3.000 caput. Eu acho de uma coisa bastante importante e até é uma coisa que costuma funcionar comigo, que é sempre, por exemplo, se tens um objetivo a um ano, falaste bem dividir em meses, e pronto, se alguém for ou tiver paciência para isso, pode dividir até em semanas. E qual é que é a grande vantagem que eu vejo nisto? É que tu imagina que divides em semanas. Ao final da semana, imagina que tinhas de poupar, sei lá, 20 euros. Ao final da semana, se tiveres os 20 euros poupados, consegues fazer um check, e isso dá-te uma motivação extra para a próxima semana. E quando chegares, e assim sucessivamente, quando chegares ao final do primeiro mês, imagina que era 100 euros que tinhas de poupar, se tiveres lá os 100 euros, ficas, ficas contente, né? Por teres lá esse dinheiro e isso dá-te motivação para continuares a lutar, não é? Por conquistar esse objetivo. E eu acho que isso é uma coisa bastante importante e que ajuda muito, principalmente quando são objetivos assim, de mais longo prazo, porque ajuda, dá a alegria, entre aspas, da pessoa ver que de facto está a trabalhar e está a conseguir cumprir o objetivo a que se propôs, e dá o bónus da motivação, eh, da pessoa continuar focada nesse objetivo. Eu acho que isso é bastante importante. Concordo plenamente. Seja semanal, seja mensal, se bem que, por exemplo, como eu recebo mensal, para mim faz mais objetivo mensalmente, mas acho que seja como for, se calhar há pessoas que até quinzenalmente que podem definir esse objetivo, Sim, sim. mas isso é uma excelente maneira assim de mantermos o foco, porque depois cumprir os nossos objetivos é isso, é manter o foco, é saber o que queremos e o que temos que fazer para lá chegarmos. E depois é não ceder a determinadas coisas que às vezes são tentações, mas que ok, mas se o meu objetivo é este, então eu não vou gastar dinheiro agora nisto, porque o meu objetivo é aquele daqui a X tempo. E isso é importante, esse tal cheque, seja semanal, mensal, diário, Sim, sim. é importante exatamente para isso, para nós mantermos o foco, para sabermos o que queremos e para não resistir depois a determinadas coisas porque o marketing é muito bom. Pois é, pois é. Falar agora em ceder, sei que tens um desafio para este mês de março. Queres Ah, falar sobre sim. isso e como é que está a correr? Olha, está a correr muito bem, mas porque eu sou, sei lá, às vezes se calhar até é um defeito, mas eu sou tão, nem sei qual é a palavra, sou tão vincada naquilo que, se eu digo que eu, eu sou carneiro de signo, se calhar não ligas nada a isso, mas eu sou carneiro de signo, então quando eu quero uma Muito pouco. coisa, bem, mas quando eu quero uma coisa a malta consegue, né? E então, às vezes não é necessariamente assim, pronto, mas se eu defino uma coisa para mim, eu
à partida consigo sem qualquer dificuldade fazê-la. É assim, atenção, não há cá extremos, né? Eu não quero um carro, não vou comprar um carro amanhã, não é nada disso, Sim, mas assim, sim. estes objetivos não há qualquer dificuldade. E desculpa, eu desde Não, janeiro, diz só, eu queria só, desculpa interromper, mas era só não, para não. dizeres qual é que é o objetivo, para quem não Ah, sabe, claro, qual é que é o claro. objetivo. Não, mas eu ia dizer que eu desde janeiro já que não, eu fui para aí comer fora, que é o objetivo, o desafio de março é não comer fora durante o mês inteiro, que é eu desde janeiro que fui para aí 2 vezes e foi, pronto, ao McDonald's, mas fui 2 vezes comer fora, que neste caso é o vais com o carrinho, né, porque estamos em plena Sim, pandemia, também sim. não dá para ir comer muito fora, mas foi o que fiz, foram para aí 2 vezes, e porque o meu namorado também gosta, então pronto, vamos os dois, e é que são aquelas sextas-feiras mais pesadas que uma pessoa nem apetece cozinhar, e então vamos. Mas esta semana também disse: olha, querido, não há jantares fora esta semana não, este mês, não há jantares fora. E não tem sido nada difícil, não há tentação, não há aquela, como é um objetivo que definimos os dois, nem ele diz, hoje até podíamos, nem eu digo, hoje até podíamos, como estamos os dois juntos, não há aquela tentação e depois uma coisa que me ajuda imenso e que, olha, vou falar aqui, pronto, e que eu costumo falar no meu perfil, é fazer a emenda semanal. Porque se eu sei o que é que vou cozinhar à sexta-feira, porque eu acho que a sexta-feira e fim de semana é aquele dia mais complicado e que uma pessoa cede à tentação. Mas se eu sei o que é que eu vou cozinhar a todos os dias da semana, principalmente à sexta-feira, eu não vou ceder. E depois eu tenho um truque, que é eu à sexta-feira faço coisas que eu gosto imenso, tanto de cozinhar, que eu adoro cozinhar, mas tanto de cozinhar como de comer, e então para mim funciona assim. À sexta-feira, ainda ontem comi umas gambinhas com esparguete preto. Maravilhoso, eu não ia comer aquilo a mais lado nenhum, comi em casa, pronto. E não gastei quase nada. E nós cá em casa também temos por acaso ontem, mas eu não, ontem mandamos vir comida de fora, mas eu não me comprometi a Ah, seguir o teu pronto. desafio, não. Por isso eu não estou em falha porque não me comprometi desde o Ok, início, mas ok. se calhar devia ter-me Se calhar comprometido. fica para abril. Mas sim, sim. Mas nós também costumamos, principalmente agora, durante esta altura do confinamento, né, nós costumamos sempre ao sábado fazer um jantar assim mais, digamos, mais elaborado, né? É planeado também. Pronto, às vezes fazemos pizza, outras vezes fazemos, pronto, se calhar hoje também falaste nas gambas, hoje também vai ser gambas com massa. É muito bom. Pois é, pois é. Isso também é uma forma de não só ajudar-nos a enfrentar o confinamento, mas também de poupar na carteira, como tu disseste. Falando aqui também sobre a alimentação, acho que tens uma parceria com uma nutricionista. Tenho. Queres falar um bocadinho sobre isso? Que acho Olha, que isso é foi uma um. coisa bastante importante. É. E ela é minha amiga, né? E é minha nutricionista e é incrível porque ela é uma pessoa incrível, né? Eu gosto muito da Jéssica e foi uma proposta até que veio da parte dela, mas que para mim fez todo o sentido, porque eu sempre, por exemplo, eu, quando era miudita, 15 anos, pronto, eu sempre andei no ginásio, por exemplo, eu gosto de exercício físico, eu gosto de comer porcaria, né? Mas também sei muito que tenho que comer bem e por comer bem então permite-me um dia ou outro comer porcaria. Eu sou muito, não é regrada porque às vezes não é cedo, como um quadradinho de chocolate e assim, mas é normal, né? Isto toda a gente precisa, mas sou muito regrada porque acho que o nosso corpo, lá está, como estava a dizer há bocado, se o nosso corpo é a prioridade, eu tenho que o tratar bem, não é? Porque, quer dizer, isto é o meu carro da vida, né? Isto é o meu veículo e então eu tenho, como nós mudamos os pneus e o óleo ao nosso carro, para quem, pronto, mas para quem muda ou para quem tem carro, porque até há pessoas que não têm carro e está tudo bem, mas como nós temos que cuidar do nosso carro, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque quer dizer, nós vivemos dentro dele, né? Isto às vezes até é um conceito assim meio estranho, mas isto é nosso, né? E Uhum. então eu gosto muito de cuidar do meu corpo. Pronto, então esta parceria surge exatamente isso, porque depois a grande parte, tirando os créditos e tirando se calhar a prestação da casa, que são realmente, mas lá está, são créditos ou rendas, são o maior bolo do orçamento mensal das pessoas em gastos. A alimentação, tirando esses, é o que vem em primeiro lugar, mas definitivamente, se qualquer pessoa, mas nem mesmo que more sozinha, imagina, nunca vais gastar mais em água do que em comida, porque
ou se gastares é porque está alguma coisa mal, tens um furo, mas, Verdade. mas, mas não, nunca vais gastar mais em, né? Claro que há casos diferentes, né? Mas à partida nunca, a alimentação, o supermercado vai ser sempre a tua maior fatia e a nossa parceria, né? E o que nós estamos aqui a tentar ensinar é tentar fazer as coisas da melhor forma, comer o melhor possível, alimentar nutritivamente o nosso corpo e gastar menos, e estas três coisas associadas são possíveis e é este o nosso objetivo, é simplificar a hora de ir às compras, que às vezes é um bicho de sete cabeças. Acho que é uma coisa bastante importante, porque até se formos a ver bem, e levando isto aqui para a parte dos investimentos, isso é um grande investimento que estás a fazer, É, né? Porque se tiveres uma alimentação saudável, se praticares exercício físico, no futuro, né? Se tudo correr conforme o sim, planeado, sim, sim, que, sim. né? Vais ter muito menos problemas de saúde e o que também levará a teres muito menos despesas, né? Porque Sim, se não precisares de ir todos os meses à farmácia deixar lá 200 ou 300 euros, vais estar numa excelente. situação, exato, além de estás muito melhor fisicamente, também vais estar numa melhor situação financeira. É isso. É uma coisa que mete muita confusão. É, por exemplo, os meus avós, pronto, infelizmente já não estão cá, mas a minha avó nem sequer conseguia apertar os próprios sapatos e ela mexia-se, andava e não sei o quê, pronto, estava tudo bem. Mas ela não conseguia apertar os sapatos, ela tinha que ter uns sapatos específicos que não tivessem atacadores, nem aqueles velcros, não Uhum. podia ser nada disso. E aquilo metia muita confusão, assim, eu não quero chegar a esta idade sem me conseguir mexer, mete-me confusão, eu preciso de mexer, sei lá, eu preciso fazer as coisas, eu sempre fui muito independente, a minha mãe sempre incutiu isso em mim, e então eu não me imagino a depender de outra pessoa sequer, e então esta preocupação com o meu corpo e com a minha alimentação e com o meu dinheiro vem também em sentido disso, que é pá, eu não posso depender de ninguém, eu sou suficiente, eu estou em primeiro lugar, e então isto eu tenho que cuidar de mim, porque lá está, aquele anúncio da matinal que eu ainda esta semana falei, que é, eles tanto dizem que é, se eu não gostar de mim, quem gostará? E é verdade, né? Se eu não cuidar de Certo. mim, quem cuidará? Não sou eu, isso cabe a mim, cabe a cada um de nós, mas isso é muito importante também acho. Pois é, tens toda a razão. Hum, tinha aqui para falarmos de. Estava aqui a ver o que é que tínhamos aqui para falar e estava a ver daquela questão da tua situação financeira e até há pouco tempo fizeste um post de a Adriana de há 3 anos, se não me engano, e a Era em Adriana de 2018, agora, exatamente. é Queres falar um verdade. bocadinho sobre isso e sobre a transformação que ocorreu nestes últimos 3 anos na tua vida? Claro que sim, claro que sim. Eu tive a trabalhar aqui eu sou da Águeda, né? E também não é, ou seja, toda a gente sabe, né? Toda a gente que me segue sabe que eu sou de Águeda. A minha eu trabalhei no Pingo Doce e adorei a experiência. Trabalhei no Pingo Doce enquanto estava a estudar na faculdade, enquanto estava a tirar a minha licenciatura. Agora estou no mestrado e também estou a trabalhar, mas já é na área, já é uma coisa diferente. Uhum. Ou seja, já sabia o que era o mercado de trabalho, mas trabalharmos no Pingo Doce ou em qualquer cadeia de supermercados ou qualquer outro trabalho deste tipo e irmos para a nossa área de trabalho é completamente diferente. E a minha primeira experiência de trabalho na área, que foi em contabilidade, eu sou licenciada em contabilidade, era espetacular porque era muito pertinho de casa, eu podia vir almoçar a casa, eu podia fazer o que quisesse, mas correu muito mal e eu tive que me vir embora porque não me estava a fazer bem, lá está, a mim e à minha saúde mental, e então eu meti-me em primeiro lugar e eu saí de uma situação onde estava desconfortável e vim-me embora e fiquei 2 meses a mandar currículos para todas as empresas daqui da zona e a mandar aqueles para toda a gente. Isto sabendo que eu não tinha qualquer fundo de emergência, eu morava na casa dos meus pais, mas eu não tinha qualquer fundo de emergência porque tudo aquilo que eu ganhei no Pingo Doce foi grande parte, a maioria, para pagar a minha faculdade. Eu tinha a ajuda dos meus pais, mas se eu não fizesse por mim, os meus pais não iam conseguir suportar a minha faculdade sozinhos, então eu tive que ir trabalhar. E ainda bem, foi muito bom para mim, adorei. Contudo, passado 2 meses, eu tive uma proposta de trabalho muito longe de minha casa
e 40 quilómetros de casa, não é muito longe, há quem trabalhe mais longe, mas é longe de casa, caraças. E eu Uhum. tive uma proposta de trabalho a 40 quilómetros de casa e há 2 meses a trabalhar eu aceitei, não é? Eu não tinha carro, eu não tinha fonte de emergência, eu não tinha nada desta vida, né? E então, aceitei a proposta, né? Ainda estou a trabalhar nessa empresa, e foi em 2018, lá está, a Adriana dá 3 anos, e foi nessa altura eu primeiro comecei com o carro do meu namorado, com o carro do meu irmão, porque eles trabalham os dois muito perto do trabalho, então era indiferente, podiam ir a pé, mas muito facilmente, não é nada, ai credo, eles tiveram que fazer sacrifícios, não, nada disso. Eles foram a pé e está tudo bem. E pronto, mas depois, pronto, tive, ainda por cima, o carro do meu irmão era novo e eu bati com o carro do meu irmão, foi uma coisa terrível e eu acho que isto nunca contei, é verdade, nunca contei aqui. Pronto, e eu aí vi completamente a minha vida a andar para trás. Depois trabalhava para aí Uhum. há 2 ou 3 meses, já não sei, se calhar não, já há mais tempo, mas já não sei, depois eu sou muito perdida no tempo, mas pronto, eu trabalhava há pouco tempo, por isso o meu fundo de emergência também ainda não estava nem completo, nem nada que se pareça, e eu também não tinha a mentalidade que tenho agora, e lá está, como não tinha objetivos, ia poupando o mínimo, e isso deu cabo de mim. Na altura, quando eu mais precisei, eu não tinha Uhum. nada e também não tinha ninguém que me conseguisse ajudar, e eu também conheço-me e sei que não podia depender da ajuda de outra pessoa. E então tive que me desenrascar sozinha, foi aí que eu tive que realmente contrair um crédito para pagar o arranjo do carro do meu irmão, que fui eu que bati, né? E para e para ver se comprava um carrito para mim. E consegui. Com o valor que pedi, consegui fazer tudo o que queria. Também teve que haver ali alguma resiliência e alguma tentação de, mas aquele carro era um bocadito mais caro, mas até era melhor. Adriana, mas tu, isto era eu comigo, eu a falar comigo Sim, sim. própria. Adriana, mas não tens esse fundo de maneio, limita-te ao que tens, já tiveste que pedir este valor. E isto ainda, Adriana, antes da educação financeira. Pronto, e depois foi, e esta história lá está, olha, vão saber aqui em primeira mão, mas foi aí que, uma novidade, um exclusivo, foi aí Espetáculo. que, é verdade, isto acho que nunca contei mesmo, e foi aí então que a Susana, que eu também falo muito dela, a Susana do Economists, foi aí que eu senti a necessidade de, eu preciso realmente de ajuda de alguém, e apesar de eu saber, apesar de eu não depender de ninguém, e de ter esta mentalidade, eu também defendo que quando nós precisamos de ajuda, caraca, nós temos que pedir, quando nós não sabemos fazer alguma coisa, nós temos que pedir a quem sabe realmente e só assim é que nós aprendemos. E eu então pedi ajuda e tive uma mentoria com a Su que até hoje foi ela que mudou a minha vida, foi ela mesmo. Claro que ela deu 50, eu dei os outros 50, que se eu não fizesse nada também não tinha aprendido nada, Exato. mas se não fosse ela a dar-me o que deu, eu hoje se calhar ainda estava a Adriana de há 2 ou 3 anos e ainda estava se calhar a pagar os créditos só nos limites e a limitar-me a pagar a prestação porque, se o banco diz que eu só consigo pagar isto, então eu só pago isto. Pronto, e foi a partir daí. Tive uma mentoria incrível durante acho que foram 9 semanas, por isso 3 meses, e foi uma coisa onde eu aprendi imensa coisa e mais de mentalidade até, que era o que me faltava, era a mentalidade, porque eu tinha um trabalho, eu ganhava dinheiro, eu não estava financeiramente, ou seja, eu tinha meios para sair daquela situação, mas de mentalidade eu não estava treinada para sair daquela situação e precisei daquele treino para agora estar ainda em processo de sair dessa situação. Porque lá está, adquirir um crédito é de um dia para o outro, mas sair dele não é. Não é Pois fácil. é mais Mas não é difícil. impossível. Mas não é impossível e estamos na luta. É, exatamente. Muito obrigado pelo exclusivo aqui É, para o meu podcast. foi mesmo. Mas eu acho que tu falaste numa coisa bastante interessante, que é muitas vezes as pessoas têm os meios para lidar com determinada situação, mas não sabem como, né? É verdade, é verdade. Há muita gente que. E depois. Desculpa, mas há muita gente que, não sei, que eu revejo-me, se calhar a Adriana de antigamente era muito isto, mas como é que aquela pessoa consegue? Eu não consigo, mas porquê é que aquela pessoa tem, por exemplo, determinada mala daquela marca que é tão cara, eu não consigo, porquê é que ela conduz aquele carro, ou ele, eu não consigo? Rapariga, ou rapaz. Sim,
se aquela pessoa consegue, primeiro, assim, eu não, agora, não é? Antigamente uma pessoa ficava muito, ai, mas então porque é que eu não consigo? Eu sou tão fraca, tipo, agora já não, tipo, agora é assim, se aquela pessoa consegue é porque teve aquele objetivo, cumpriu, seja como for, ela conseguiu e tem, e ainda bem, que seja feliz. E se eu quero aquilo, então trabalha para ter aquilo. Não estejas a dizer porque é que ela consegue ou não. É, ok, se ela consegue, eu também vou conseguir. O que é que eu vou fazer para conseguir? X, X e X. Então amanhã começa a fazer X, X e X. Senão então nunca vais conseguir. Acho que o lamento, havia qualquer coisa que a minha avó me dizia muito, mas eu agora já não me lembro. Mas era o lamento, nunca vais longe com o lamento, ou assim qualquer coisa. Nós temos mesmo é que entrar em ação, é arregaçar as mangas e fazer caramba, se notam. Sim, acho que eu concordo 100% com isso. Acho que fazermos-nos de vítimas não nos leva a lado nenhum. E essa questão que tu falaste de se a outra pessoa, epá, no fundo, as pessoas nascem quase todas com as mesmas ferramentas, né? E o sol, quando nasce, é para todos, e os dias têm 24 horas para toda a gente, né? E é uma questão do tipo, se aquela pessoa consegue, se tu olhas para aquela pessoa, ela não tem, sei lá, não tem mais um braço do que tu, esperemos, né? Sim. Não tem, ela também precisa de dormir, pronto. Claro que as pessoas nascem em sítios diferentes, com oportunidades diferentes, mas e acho que principalmente cada vez mais no mundo de hoje, o que não falta são histórias muito inspiradoras de pessoas que nasceram até em piores condições à partida do que nós, né? Se nós vivemos aqui em Portugal, existem muitos sítios piores do que Portugal para se viver e para se nascer, e acho que é aquela mentalidade do se aquela pessoa consegue, porque é que eu não hei de conseguir? É verdade. Seja o que for, porque aquela pessoa não é assim tão diferente de mim. É verdade. E por isso é que a mentalidade, eu acho que a mentalidade muda tudo. E eu costumo dizer muito isto e até me preocupo muito com este tema, que é, imagina, à partida olhamos para uma pessoa, dizemos concretos, ainda esta semana eu falei da Frida Kahlo, né? Falei Uhum. ela é uma inspiração, porque por causa do que ela defende, ela assumiu-se, por exemplo, bissexual e não teve vergonha de assumir na altura em que ela viveu, e eu acho aquilo incrível, ela foi e acho que continua a ser é uma mulher incrível e é uma história que eu. E é feminista e eu, meu Deus, aquilo para mim ela é Deus na Terra. E então, isto para dizer o quê? Que ela, por exemplo, quando viu a perna dela, e eu falei disto no coisa, quando ela viu a perna, ela teve uma perna amputada, se calhar há muita gente que não sabe, mas ela teve que amputar uma perna por causa de um problema de saúde qualquer, e ela não, a frase que ela disse, claro que, ok, pode não ter sido momentaneamente, a pessoa, quer dizer, amputou uma perna, não é de um momento para o outro que se sente assim tão bem nem tão capaz, mas Claro. a frase que ela disse foi: pés, para que te quero, se posso voar. Caraças, isto não é forte, quer dizer, eu acho que às vezes Exato. eu preocupo-me com este tema porque às vezes nós vamos só olhar para as pessoas que têm menos, ou seja, que são fisicamente mais fracas, opa, não é fracas, mas que são pessoas com deficiência, é assim que se diz, são pessoas Uhum. com deficiência. Se nós vamos focar-nos nessa pessoa para nós sermos melhor, isso também está errado, porque isso é capacitismo, e isso está errado. Sim, sim. E eu sei que não era isso que estavas a dizer, mas, Uhum. mas, mas são histórias de superação, e nós temos mesmo é que nos focar nas histórias de superação, e temos que, porque eu acho que é incrível o, é o poder que nos dá. E para qualquer pessoa, porque é incrível nós vermos ou pessoas a saírem de situações onde estavam desconfortáveis e onde estavam infelizmente mal, saíram elas próprias daquela situação e fizeram a sua vida melhor. E seja que tipo de pessoa for, isso é incrível e nós temos é que nos inspirar nessas histórias, que é para conseguirmos fazer o mesmo connosco, porque para nós treinarmos o nosso cérebro, eu acho que para a semana ainda vai sair um post deste género, e é verdade, porque para nós treinarmos o nosso cérebro, nós temos que ter tipo, mecanismos, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Nós temos é que ir contra ele, porque ele vai querer sempre gastar o mínimo de energia possível. Nós temos que ir contra isso. Então, por exemplo, finanças pessoais, eu não percebo nada disso, eu não percebo nada disso, eu não percebo nada disso. Então, segue muitas contas de finanças pessoais, porque é inevitável, nós estamos constantemente com o nosso telefone na mão, e quem não está, parabéns, é excelente, mas nós estamos constantemente com telemóveis, com computadores, com televisões. Na televisão nós à partida não controlamos o que é que se passa lá, o que é que passa lá, não é?
é? Mas no telemóvel nós controlamos, por isso segue contas de finanças pessoais, lê coisas, porque a melhor maneira para tu começares a entender o assunto é ele aparecer-te constantemente no telefone, no computador, no caderno que tu até abres e no livro que estás a ler, na série que estás a ver, e isso é a melhor maneira de nós aprendermos. E foi assim que eu aprendi inglês, por exemplo, e é assim que eu ainda hoje me inspiro nas histórias. Eu adoro ver documentários por causa disso, mas a Adriana, de há 2 ou 3 anos, a Adriana 2018, adorava ver, ainda gosto muito, mas prefiro ver outras coisas, adorava ver criminais, CSI e coisas assim, era o que eu via. O que é que eu aprendia com aquilo? Quase nada. Consigo descrever um crime quase completo, mas isso não é útil. Não é útil. Essa parte do CSI acho que passou um bocadinho por todos nós, não é? Porque aquilo foi uma coisa muito diferente que apareceu, né? Eles todos no laboratório, acho que toda a gente teve um bocado a panca do CSI. Depois foi, por mim também, depois também tive um bocadinho, mas depois passou. Mas eu ainda hoje, por exemplo, de manhã, eu costumo tomar o pequeno almoço. Há tempos em que ok, agora eu não vou pegar no telefone, porque não é, já estou tenho que postar a determinada hora e tenho que postar todos os dias, porque eu defini esse limite para mim, que há horas em que eu não, agora o meu telefone fica no quarto e eu só o vou buscar quando sair de casa. E durante a manhã é o meu tempo de não estou ligada a nada, mas ligo a televisão na Fox e tenho o meu tempo de um bocadinho de policiais, porque eu adoro a ser. Mas prefiro, por exemplo, na minha hora de almoço já prefiro munir-me de outras coisas e já vejo algum documentário na Netflix ou no que for e prefiro depois estar, lá está, a treinar o meu cérebro, a estudar as coisas que eu à partida não gosto ou que quero aprender mais, e então é isso que eu faço. São truques, que eu acho que são coisas pequeninas, mas que se ensinarmos aos outros, não é? Que se funciona comigo pode funcionar com outra pessoa, e se funcionar com uma já é suficiente. Exatamente, é isso mesmo. De se conseguirmos ajudar, nem que seja uma pessoa a mudar a sua mentalidade e que depois, como disseste que aconteceu contigo, não é? Que tu és a prova viva disso. Se conseguirmos ajudar pelo menos uma pessoa, acho que já valeu a pena. Exatamente, acho que tudo vale a pena. É isso. Outra coisa que tu costumas falar e que falaste aqui há uns tempos é o custo 100. Queres falar um bocadinho sobre isso e explicar em que é que consiste e para que é que serve? O custo 100 esse post foi também um bocado polémico, porque polémico isto na minha amostra, não é? Na minha pequena amostra, tipo, há aí 2 ou 3 comentários que não foram tão positivos e também está tudo bem, nem toda a gente tem que concordar connosco, faz parte. Mas, exato, faz parte, mas lá está, esse é um conceito que não fui eu que defini, é um conceito que existe, que basta escrever custo 100 no Google, que ele aparece. As pessoas às vezes pensam que a gente inventa coisas assim de um dia para o outro. Eu também acho que sim, quem me dera, né? Era bom sinal, era sinal que eu era muito criativa, muito idiota, mas não, às vezes sou um bocadinho idiota, mas é no outro sentido, mas não fui eu que inventei, aquilo existe, existe e eu ouvi até num podcast da Bárbara Barroso, acho que foi garantidamente a Bárbara Barroso, agora não sei se foi no podcast ou se foi no curso dela, eu acompanho as duas coisas, por isso já não sei onde é que foi, mas é realmente um valor, aquilo é um valor que te dá no final, é um número e que é muito importante quando vamos comprar coisas, porque aquilo basicamente as finanças pessoais baseiam-se no ganhar mais, gastar menos, poupar bem. Isto é quase o slogan. Isto é o slogan das finanças pessoais. Ganhar mais, ganhar mais, gastar menos, poupar bem. Porque às vezes poupar o máximo é extremista e não é isso que queremos. Pronto, e então o custo 100 está associado ao gastar menos, porque imagina, o custo 100 primeiro, para quem tiver interesse, eu vou dizer aqui a fórmula no instante, mas para quem tiver interesse, eu tenho um post no meu Instagram que está, custo 100 é só abrir e andar para o lado e meter um like, já agora. E partilhar as histórias. Exato, e é basicamente fazeres o teu salário, isto é para quem não recebe a mesma coisa todos os meses, se calhar é aconselhável fazer isto todos os meses, mas para quem recebe uma média também não é por aí, não é por mais de €1, menos €1 ou mais 10, menos 10 que vai fazer a diferença, mas é o salário mensal, o que cai na conta, não é o base, é o que cai na conta, a dividir pelo número total de horas trabalhadas nesse mês, às vezes nós também não trabalhamos a mesma, não é? Há meses com 20 dias, há meses com 23, mas também se quisermos definir aqui uma média aos 22 dias também está tudo bem,
isto vai dar X. O nosso custo 100 vai ser 100 a dividir por este X. Vamos imaginar que dá 17. Para ser certo, que dá 10. É baixo, mas que dá 10. Pronto, deu 10. Ou seja, nós, para ganharmos 100 euros, isto significa que nós, para ganharmos 100 euros, temos que trabalhar 10 horas. Mas isto é um custo muito baixo, ok? Se vocês estão nesta situação, saiam. Ganhem mais, ganhar mais. Mas pronto. Vocês, quem está a ouvir isto, né? Claro. Isto para dizer que custo 100 é 10, ou seja, isso significa que para ganharmos 100 euros temos de trabalhar 10 horas. O que é que isto vai implicar? Vamos às compras. Vemos ali uma máquina de café que não estava planeado. Se está planeado, go for it, quer dizer, compra, né? Porque se precisas, compra. Eu não sou nada tipo, não compres máquina de café, não precisas nada disso, aquece uma água e mete cevada. Tipo, não, se queres café, bebe café, caralho. Não, é assim, não te limites a também, não, sem extremismos. E pronto, se queres uma máquina de café, mas ela não estava planeada, a máquina de café custa 20 euros, ou vamos, para ser mais fácil, custa 50 euros. Não é? Tu sabes que se o teu custo 100 era 10, o teu custo 50 vai ser 5. Ou seja, para 100 tinhas de trabalhar 10 horas, para os 50 euros vais ter que trabalhar 5. Será que queres passar 5 horas do teu dia de trabalho a trabalhar só para aquela máquina de café? Se a resposta for sim, mete no carro, passa o cartão, a máquina é tua. Se a resposta for não, vai ganhar mais e volta mais tarde. Basicamente é isto. Sim, também, o post não foi muito bem recebido por 2 ou 3 pessoas, mas como a minha amostra para já é tão pequena, é assim, aquilo, pronto, criou ali alguns conflitos internos meus, porque aquilo era bem fácil de resolver, mas eu é que às vezes não sei lidar muito bem com isto, com as pessoas, o facto de não entenderem, mas está tudo certo. E o post não foi muito bem recebido, mas é simples, é isto, é matemático. Diz. Não, eu estou a dizer, isso vai haver sempre alguém que não consegue interpretar, ou às vezes, eu também às vezes vejo isso, e isso pode acontecer por 2 razões. Ou nós não conseguimos transmitir a ideia que nós queríamos, às vezes acontece comigo, eu estou a falar agora, pronto, no meu caso do pessoal, às vezes acontece comigo, ou seja, aquilo na minha cabeça faz todo sentido, mas às vezes a forma de transmitir não é melhor. Ou então a pessoa pura e simplesmente não está para aí virada e não está preparada para, ou aquilo custa-lhe ouvir, e então é mais fácil fechar a porta. E sair. Por acaso, exato, nem estou a dizer, nem estou a falar desse post específico, nem estou a falar sim. nem do que tu fizeste, estou a falar até mais do meu caso pessoal, e acho que estas 2 coisas acontecem. A primeira depende só de ti, né? É tu tentares melhorar tu, a comunicação. neste caso exato, tu, nós. Sim, não te preocupes. Exato. É tentarmos melhorar a parte da comunicação para que faça sentido também para as outras pessoas. E a segunda parte, embora custe, né? Há uma coisa que se costuma dizer, é que tu podes ter 100 críticas positivas, mas se tiveres uma negativa, estraga tudo. E essa já é uma coisa que tu não podes evitar, mas que tens de aprender a lidar, né? Principalmente quando eu costumo ver muitos vídeos sobre este tipo de coisas. Gosto muito de ver o Gary Vee, não sei se sabes quem é. Vou apontar. O nome não é estranho, mas fala. Ele fala muito sobre isto, ou seja, sobre tentares criar empatia com as outras pessoas e tentares perceber porque é que aquela pessoa deixou. Agora, nem estou a falar especificamente desse post, estou a falar de uma forma muito geral. Porque é que aquela pessoa deixou um comentário menos bom, porque às vezes não tem nada a ver com o tipo de conteúdo que tu publicaste, tem a ver sim com a maneira como a pessoa recebe aquilo e o que é que se está a passar na vida daquela pessoa naquele instante, e para ela responder daquela forma. Isso também ajuda-nos a tentar lidar com aquilo, né, das tais 100 críticas positivas, mas uma negativa acaba completamente com tudo, e ajuda-nos também um bocadinho a lidar
a lidar com isso. Em relação ao Gary Vee, acho que devias ver um bocadinho do. Epá, ele tem muita coisa, porque ele tem uma equipa de, ele tem uma equipa de filmagem sempre atrás dele durante todo o dia. Jesus! Ele produz, não sei, ele produz horas e horas em todas as plataformas, em tudo o que existe. Mas é porque ele também trabalha no marketing, e ele, pronto, é o trabalho dele. Ok. Mas a mensagem dele acho que é muito importante. A mensagem dele primeiro é uma mensagem de empatia. A Ok, mensagem boa. principal dele é a empatia com as outras pessoas, o que nos ajuda um bocado nesta parte do lidar com, digamos, com as críticas Com menos os, boas. com os negativos, sim. Eu, por acaso, e não tem nada a ver, mas eu há uns tempos, agora já nem tanto, mas eu ligava alguma coisa a futebol, não era muito, mas eu gostava de ver os jogos e Uhum. via muito. E eu enervava-me mesmo, e ficava irritada quando um guarda-redes defende bolas e bolas atrás de bolas e defende, e é incrível. Deixa passar o meu guarda-redes, já é posto em causa a habilidade que ele tem e, não é? E a técnica já é tudo posto em causa porque entrou uma bola menos, que nem é naquele cantinho que é o ângulo lá, como é que se chama? Sim, sim. Entrou uma bola assim quase, ai meu Deus, ele deu a bola. Ele defendeu já a mil, mas entrou uma Uhum. e isso enervava-me. E agora é exatamente o Exato. que tu estás a dizer. E falaste da empatia. E eu acho, ou tento ser uma pessoa muito empática, e eu defendo sempre que eu acho que a melhor maneira de nós treinarmos a nossa empatia é nós pormos-nos sempre no lugar da outra pessoa. E era exatamente o que tu Exatamente. estavas a dizer. E eu acredito muito nisso. Às vezes eu sou muito impulsiva e eu alguém me passa à frente na fila e eu às vezes, ó senhor, olha, eu estava aqui primeiro e eu sou muito impulsiva nisso, pronto, mas há determinadas coisas em que mas por exemplo, se eu vejo uma senhora mais de idade a vir atrás de mim, tem dias, também não sou a melhor pessoa do mundo e estou muito longe de o ser, mas no mesmo conceito, no mesmo tema, se eu vir uma pessoa atrás de mim que precisa de ajuda e que realmente precisa de passar, eu sou a primeira pessoa a perguntar-lhe se ela me quer passar à frente, mas quando é injustiças, quando a pessoa me passou à frente sem qualquer e estou a falar de uma fila, mas em qualquer, isto é associado, claro, fazer aqui o paralelo com oportunidades da vida, não é? Mas se Uhum. a pessoa nos quer à força passar à frente, eu não lido muito bem com isso, mas tento ser, e estou cada vez mais a treinar isso, que é meter no lugar daquela pessoa. Será que ela tem alguém no carro à espera? Será que, não é? Tipo, será que se passa uma coisa? Será que ela está com uma dor de barriga imensa e precisa de ir à casa vencer? Sei lá, a pessoa, nunca sabemos o que é que se passa na vida daquela pessoa. Então, olha, é deixar andar, né? Se não mexeu diretamente comigo, não me magoou, não me feriu a minha liberdade, não me magoou fisicamente, então pá, olha, vai, segue a tua vida e pronto. É isso, é como estavas a dizer ainda há bocado. As pessoas, e eu também falando por mim, uma pessoa tenta cada dia melhorar um bocadinho. É, E nessa parte da empatia, por acaso, onde eu tenho visto que melhorei bastante e tento é no trânsito, principalmente no trânsito. ai, é Pessoas que, difícil. pessoas que não sabem fazer rotundas e pá. E por acaso estou contente comigo mesmo porque tenho melhorado muito Boa, e já olha, nem ligo e digo, pronto, pá, a pessoa se calhar vai distraída, vai a conduzir, vai a pensar, tem muitos problemas, vai a pensar nem sei em quê, e então pronto, por acaso tem resultado. Nesta parte do boa, trânsito é onde posso dizer que boa. tem mesmo resultado. Ainda bem. Mas é que isso depois afeta o nosso dia inteiro. Imagina, eu faço os tal 40 km por dia só de ida, mais 40 para ir, vai voltar. E imagina, eu antes não havia, quando comecei, já estou lá, vai fazer 3 anos, né? Foi em 2018. Eu quando comecei a trabalhar não havia uma semana em que eu não buzinasse. Uma semana, eu buzinava sempre. É que eu buzino. Eu sou das pessoas que eu buzino mesmo. Se faz alguma coisa mal, a Adriana buzina. Não sou de. Ai, não digas nada, coitadinho. Não, eu buzino. E eu não havia uma semana em que não tivesse que buzinar alguém. As únicas pessoas ou os únicos carros que eu tenho um respeito imenso e que eu deixo passar são caminhões. Eu odeio caminhões, eu odeio passar, eu odeio ultrapassar caminhões, eu odeio que eles que eles andem tipo atrás de mim, eu odeio, que eles passem, que eles que vão embora. Tirando isso, epá, não, eu não suporto, mas dá uns também para assim para aí há ano e meio para cá, se calhar, ou ano para cá.
epá, também já, olha, sei lá, aquela pessoa, se calhar, queres fazer a rotunda assim, faz. Se estás a fazer mal, fica na tua responsabilidade. Eu estou a fazer, a minha parte está a ser bem feita, eu estou a fazer a rotunda bem, os piscas estão bem. A tua parte é que está mal, mas fica na tua consciência, pronto, e então já deixa passar. Então, eu acho que é mesmo o melhor. Acho que nos faz bem. Nos É, mas faz eu bem buzinava. aprender aos poucos. Claro que isto não é uma coisa de um dia para o outro, né? Ah, sim, Requer claro. muita prática e autodisciplina, mas acho que no final do dia só nos faz bem a nós. Sim, sim. Para tu veres, às vezes o meu namorado no trânsito é muito mais calmo do que eu. Às vezes eu ia ao lado e faziam alguma. Ele ia a conduzir e eu buzinava no carro dele. Ele passava-se comigo, ele passava-se e passa-se ainda, mas agora já não faço tanto. Mas eu buzinava no carro dele. Aí eu sou. Opá, lá está, ainda bem que estou a melhorar isso, porque eu era terrível, meu Deus. Mas agora melhora. Ou Ah, isso, uma pessoa melhora isso. Pois é, isso é que ele está sempre em constante melhoria, É, né? evolução, sim, sim. E é importante isso. Bem, Adriana, muito obrigado por esta Obrigada, eu. conversa. Antes de te deixar ir embora, queria-te só fazer aqui umas perguntas finais. Claro. E a primeira é: tens alguma referência nesta área das Ai, finanças tenho. pessoais, de investimentos, poupança? Claro, claro que tenho. A Bárbara Barroso em Portugal, ela é incrível. A minha Su, que é a Economists, é fantástica. A Susana Rosa. Pronto, ela mudou a minha vida, não é? A Bárbara Barroso agora ensina-me, e ensina-me muito. Mas a Su ensinou mais na altura em que eu mais precisei, não é? E a Su mudou a minha vida. E lá fora, sim. Investimentos, quer dizer, não podemos deixar de falar do Warren Buffett, né? Que ele é incrível, uma Uhum. pessoa não o conhece, não é? Mas ele ensina muita gente. E a Natália Arcuri, a nossa querida brasileira, que ela é o máximo, eu adoro. Aquela mulher é muito poderosa e é uma grande inspiração para mim por causa daquilo que ela representa, não só nas finanças pessoais, mas para a luta, não é? Pelas desigualdades de géneros, não é? Pronto, e pelo que ela representa, ela é uma referência muito grande e é quase um objetivo. Quando eu vejo os vídeos dela, caramba, é isto que eu quero ser, é isto que eu quero representar. Mas sim, são estas, principalmente. Há mais, claro, mas são estas. Uhum. Ok. E um livro que toda a gente devesse ler. É um livro, é O Homem Mais Rico da Babilónia. Foi-me oferecido, foi uma prenda maravilhosa da minha melhor amiga e é um livro que te dá os primeiros passos para tudo. Ensina-te mesmo muita coisa, muita coisa. Às vezes não. A grande parte do livro nem sequer fala sobre dinheiro e mesmo assim Uhum. ensina-te muito sobre como lidar com dinheiro. Engraçado que a semana, no outro episódio, eu tive cá o Que Rico Casal e eles disseram o Sim, mesmo livro. é incrível Também. porque o livro é incrível. É. Pois é, pois é. Um filme. Um filme, bem, isso é mais complicado. Não Espera precisa aí. de ser sobre finanças, esse é Pessoais, mais difícil, pois. sim, mas um filme que tenhas gostado muito e que achas que toda a gente deve ver. Olha, eu adorei e agora, lá está, há bocado falei do Will Smith e eu gosto mesmo muito dos trabalhos dele e eu gosto mesmo, estou a ser honesta. Não, não, eu estou a rir porque Já sabes qual é o filme? não sei, mas o filme que o Rico Casal disse no episódio foi Então do não Will digas Smith. qual é. Não, Ai não, meu não, estou à Deus. espera, por isso é que comecei a rir antes. Porque eu ainda Diz só lá, vi diz lá. metade, eu ainda só vi metade, eu ouvi metade desse episódio, não acabei, mas agora esqueci-me, filme, é o Focus, mas eu adorei, não é o mesmo, pois Ok. não? Não, 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 pronto. o outro Qual foi? era Qual Em foi? Busca da Felicidade. Mas também é um filme incrível. Ai, é incrível também. Ai, porque é que eu não me lembrei desse? Mas pronto, o Focus, eu adorei o filme, mas eu vou explicar porquê. Porque eu acho que nos ensina muito sobre a nossa mentalidade. Eu não sei se, eu Uhum. não vou dar aqui um bocado de spoiler, mas acho que já toda a gente viu aquele filme, caralho, ainda por cima com a Margot Robbie, meu Deus, aquela mulher é um deus, uma deusa. E o filme ensina-nos muito sobre a mentalidade. Eles conseguem estar a viciar uma pessoa para pensar num número e no final de contas a pessoa diz realmente aquele número. E eu acho que é incrível. Até na música que eles meteram, não é? Uhum. Lá naquele estúdiozinho onde eles estavam a ver o jogo, aquilo no final, aquilo tipo, é mind-blowing. Aquilo deu cá a mim. Eu adoro esse filme. Uhum. Sim. Ok. E onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti?
Ora, eu tenho o meu site, não é? O adrianafinanças.com e tenho as minhas redes sociais, para já é o Instagram, que é o, Uhum. é o Adriana Finanças também, o arrobazinho Adriana Finanças, e qualquer dúvida que tenham podem perguntar e pronto, e para já é aqui que me podem encontrar. Ok, Adriana, muito obrigado por teres aceito o convite, e vemo-nos por aí. Vemos por aí, olha, muito obrigada eu pelo convite, gostei muito.